Esse é o terceiro distrito, quando eu assumo. Eu escolho falar justamente sobre aquilo que eu mais espero durante o meu ministério nessa cidade, que é o ano passado. Fotografou ele para mim? Fotografou ele para mim? Eu quero convidar você em sua Bíblia. São João capítulo 15, a partir do versículo 12. Barretos é uma cidade pequena, né? São João capítulo 15. Agora só do Ribeirão. Ribeirão é uma cidade da Politeia, né? É, uma maior cidade da Politeia. Barretos é um hospital do câncer, muito famoso, É tudo. um privilégio ter Jesus Cristo como nosso Senhor. Precisamos aprender muito com esse supremo pastor. Através do estudo desta passagem, conseguimos compreender que esse amor também está disponível para cada um de nós. As amizades feitas aqui nessa terra sejam conquistas para um dia continuarmos como amigos por toda a eternidade. Que o Espírito Santo nesse momento nos oriente a compreender mais sobre esse amor em nome de Jesus. São João capítulo 15, versículo 12 a 20. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos. Eu pesquisei no dicionário o sentido da palavra amizade. Eu confesso a vocês que eu fiquei surpreso. Não é a declaração que eu esperava receber no dicionário. O dicionário Aurélio diz assim: amizade é um sentimento de fiel afeição, simpatia, estima ou ternura, agora presta atenção aqui, entre pessoas que geralmente não são ligadas aos laços de família. Se existe uma descrição negativa de amizade, é a do dicionário. Porque eu entendo que as pessoas mais próximas à família deveriam ser quem? Os nossos melhores amigos. Mas o dicionário está dizendo que geralmente os melhores amigos não fazem parte da família e nem mesmo por atração sensual, estima, simpatia ou camaradagem. Talvez por essa razão que a Bíblia diga que há amigo mais chegado que eu tenho amigos assim. Agora nas férias estarei passando alguns dias do Natal na casa de um ancião lá da cidade do Sul. Um amigo que guarda realmente no meu peito, bem do lado esquerdo. Somos amigos. E ele não é de sangue, mas é como irmão também. Portanto, o dicionário não mente. Aqueles que deveriam ser os nossos melhores amigos, muitas vezes não são. É por isso que amigos mais chegados por mim. Eu procurei algumas frases melhores do que a do dicionário. Eu não gostei dessa descrição e fui atrás de algumas frases famosas sobre a amizade. A primeira que eu encontrei, eu quero dedicar aqui a minha esposa, viu, meu? Encontrei uma frase que diz assim: se você viver 100 anos, eu quero viver 100 anos, menos um dia. Assim nunca terei de viver sem você. Outra frase: amizade que acaba nunca teve isso. Eu concordo com isso. Amizade verdadeira, você não. Outra frase: nem o caminho é longo demais quando um amigo nos acompanha. Já tentou fazer caminhada sozinho? Eu não gosto. Eu caminho 1 quilômetro, parece que já estou caminhando a 20 quilômetros. Não tem. Agora, com um amigo, você faz uma caminhada, a hora passa rápido. Eu acredito que essa frase é verdadeira. É bom ter uma companhia. Outra frase diz que um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo sempre será. E a última frase, a mais bonita, eu realmente gostei mais dessa frase, assim: o verdadeiro amigo é aquele que aparece quando o resto do mundo desaparece. Como é bom ter amigos. Sabe que a Bíblia, ela fala muito sobre amizade. E ela dá uma importância ímpar para isso. Primeiramente, a Bíblia fala da amizade para com Deus. Tiago diz que Abraão foi amigo de Deus. A Bíblia também diz que Moisés, ele falava cara a cara com Deus, como se falasse a um amigo. Enoque era tanto amigo de Deus. Deus que tomou câncer. Daniel foi chamado de alguém muito amado. Só alguém que é amigo de Deus pode ser chamado dessa forma. Mas a Bíblia também fala da amizade para com o próximo. Por exemplo, Davi e Jonatas, Ruth e Noemi, Jesus e João. Mas eu tenho uma pergunta para você.
para você, quanto que vale a amizade, quanto que vale um amigo? Você já fez essa pergunta? Qual o valor de um amigo para você? Eu encontrei uma história, eu disse há 10 anos atrás, uma história fantástica, que fala o valor da amizade. A história conta que num vilarejo vietnamita havia ali um orfanato, e esse orfanato ele foi bombardeado. A maioria morreu, os missionários, e sobrou algumas poucas crianças ali com vida. A maioria dessas crianças estavam ali entre a vida e a morte. E a história conta que uma menina de apenas 8 anos de idade, ela precisava urgentemente de transfusão de sangue. Não havia ninguém ali que pudesse ter um sangue compatível. A história conta que usaram rádio, chamaram médicos e enfermeiros da Marinha dos Estados Unidos, e eles acabaram chegando ali ao local. Teriam que agir rapidamente, senão aquela moça, ela morreria. Tempos eram preciosos para salvar aquela jovem. De repente perguntaram assim para as crianças daquela aldeia: alguém poderia doar o seu sangue para salvar a vida dessa criança? A história conta que um jovenzinho chamado Shen, ele deu o seu bracinho dentro de mim e falou: Deus, Deus. Chega ali a enfermeira do lado daquela criança, começa então a retirar o sangue. O médico de longe observa a cena. A criança começa a soluçar. Então ele pergunta: está sentindo alguma coisa, alguma dor? A criança: não estou sentindo nada. Mas ela continua chorando. E cada vez chorando mais e soluçando. O médico não aguentava mais ver aquela cena, porque uma picadinha não mata ninguém. Uma enfermeira vietnamita que chega ao local, então é chamada e o médico diz: olha, traduza, pergunte a essa criança o que realmente está acontecendo, porque ela não para de soluçar. A enfermeira foi, conversou com a criança, e quando voltou ali a conversar com o médico perguntou: bom, o que é que está acontecendo? A enfermeira disse: nada, ela está chorando, mas soluçando tanto assim, qual é a razão? E a enfermeira contou a seguinte história: olha, ao conversar com essa criança, eu descobri que ela chorava e soluçava, porque imaginou que doaria todo o seu sangue e não viveria mais. O médico, não aguentando aquela cena, ele falou para a enfermeira: faça mais uma pergunta. E quando o médico chegou ao lado da enfermeira, insistiu: faça mais uma pergunta. E a enfermeira fez a seguinte pergunta: se você sabia que você ia morrer, por que você fez isso? A resposta surpreendente daquela criança. Ele disse assim: eu fiz isso porque ela é minha amiga. Como é bom ter amigos, irmãos. Me recordo das palavras de João capítulo 15, verso 13: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. O amigo verdadeiro é aquele que está disposto a morrer por você. Você consegue encontrar um amigo assim? É aquele que diante de um assalto coloca você para trás e te protege. É aquele que está disposto a fazer todo e qualquer tipo de sacrifício para que você seja feliz. Não é fácil ser um amigo assim, mas Jesus é o único que fez isso. Ele esteve disposto a dar a vida em cada um de nós. É por essa razão que o valor do cristianismo ele passa pela amizade. É impossível não passar por isso, porque Jesus é o exemplo de amizade. Há um livro de Ellen White, muito pequeno, aqui, é um livro chamado Como Conviver com os Outros, na página 24. Ellen White diz uma frase simples sobre o valor da amizade, diz assim: é através das relações sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. Vou repetir: é através das relações sociais que a religião entra em contato com o mundo. Irmãos, não é pouca coisa. Se você imaginava que a religião cristã entraria em contato com o mundo através da erudição, através dos discursos, ou quem sabe somente através do sermão da frente, você está aprendendo. Não é só isso, é muito mais do que isso. É através das relações sociais, mão no ombro, olhar carinhoso, um jantar que você oferece na sua casa. É ali que as pessoas repartem felicidade. Eu vou dizer uma coisa para você: eu não acredito em amizade virtual. Não tem jeito. Eu acho que eu tenho muitos amigos virtualmente, mas não tem jeito. Eu acho que a amizade, ela passa pelo toque, pelo abraço, pelo cumprimento.
É olho no olho. Isso é amizade. É por isso que ele mais diz que sem contato social, a religião cristã jamais entraria em contato. Portanto, graças a você aqui. Os motivos que nos afastam das pessoas são os mesmos motivos que nos afastam de Deus. Se queremos ser próximos de Jesus, nós precisaremos ser próximos uns dos outros. Agora, nós encontramos aqui em São João capítulo 15 um mandamento. Porque o próprio Jesus disse: olha, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Que mandamento é esse? O verso 17 traz a resposta. Olha o que Jesus pede para mim. Isso vos manda. Vos ameis uns aos outros. Este é o mandamento de Jesus. E se não amarmos, irmãos, uns aos outros, jamais seremos próximos e amigos de Jesus. Quem não tem tempo para os outros, não tem tempo para ser cristão. Porque a amizade e o amor de uns para com os outros é a nossa primeira prova de amor para com Cristo. Amém? Não se engane, irmãos. Esta é a primeira prova de amor para com Cristo, quando somos amigos uns dos outros. Que desafio! Portanto, nessa manhã podemos perguntar: somos ou não cristãos prestimosos? Estamos ou não próximos de Jesus? Portanto, eu posso dizer que a amizade cristã é dedicar tempo. Tempo para cozinhar. Graças a Deus, a minha esposa é uma boa cozinheira. Mas não vou fazer muita propaganda, não, senão não é. Todos sabem, se eu estou na casa do irmão, a gente está aqui na minha casa. Entendemos que a amizade cristã é para isso. E ela já disse, pastor, não, tem que achar uma casa grande aqui, porque a minha casa está sempre cheia de amigos. Amizade cristã é isso. É dedicar tempo para cozinhar, para estar junto com alguém. É dedicar tempo para arrumar um carro do vizinho. É dedicar tempo para abraçar as pessoas, para ouvir as pessoas. E infelizmente vivemos num mundo hoje que as pessoas têm mais tempo para falar e menos para ouvir. No mundo pós-moderno vivemos, meus amigos. O homem, como sempre, é a razão de todas as coisas. No meio, no fim. Muitas vezes esquecemos que nós precisamos uns dos outros para sermos felizes. Dizia o filósofo John Donne: ninguém é uma ilha. Todos nós precisamos de relacionamentos e de amizade. Infelizmente, meus amigos, o nosso problema não é o excesso de ocupação. Sabe qual é o nosso problema? Falta de interesse. Porque Cristo era o homem mais ocupado desse mundo e ele tinha tempo para as pessoas. Cristo teve tempo para ouvir as perguntas todas dos discípulos: quem vai ser o maior? Cristo teve tempo para parar e olhar os livros do campo. Cristo teve tempo para chamar os discípulos às escolas e orar por eles. Cristo teve tempo para ouvir uma mulher no poço samaritana que estava com problemas de relacionamento. Cristo teve tempo para curar e para pregar. E Cristo teve tempo também para chorar. Ah, meus amigos, eu tenho vergonha do meu ministério quando olho para Cristo. Como que pode? A pessoa mais ocupada desse mundo era a pessoa que mais tinha tempo para as pessoas. E eu tenho orado no meu ministério. A vida cada dia fica mais burocrática no mundo de Deus. Quando eu iniciei meu ministério, não tinha celular, não tinha rede social, não tinha isso, não tinha papel para preencher tanto relatório, tantas coisas. Mas não. O mundo está cada vez mais burocrático e nós temos que arrumar tempo. Ser cristão é ter tempo de um para os outros. Há uma história bem interessante no campo de batalha. Essa história diz que havia ali dois soldados amigos, muito amigos. E então o seu amigo de um soldado, ele saiu para o campo de batalha e foi alvejado e estava ali estendido como morto. O sargento disse assim: olha, não vai lá, nós já tivemos uma baixa e não podemos perder você. Mas você sabe como que é amigo, né? Amigo não se aguenta. Alguém está precisando de uma ajuda, o amigo é o amigo. E então eles obedecem, ali o sargento pega a sua arma, sai atirando em zigue-zague a esmo para não ser alvejado, e finalmente chega lá do amigo, gasta ali 1 minuto e volta ao lado do sargento. O sargento diz assim: você é bom, eu já tive tantas baixas, eu poderia ter perdido você, ele estava morto, o que você foi fazer lá? A amigo respondeu: ele não estava morto. Não? Então o que foi que ele disse? Aquele soldado disse assim: meu amigo, ele disse assim: eu sabia que você viria.
Amigos, a amizade é a certeza que todas as coisas vão terminar bem. A amizade é a garantia que mesmo diante do sofrimento nós temos alguém que podemos confiar. Talvez seja por essa razão que o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Jesus não prometeu que não haveria nem vale, nem sombra, nem morte, mas Ele prometeu que estaria contigo. Amém? Amém. E nós precisamos seguir esse mesmo exemplo. Eu, como pastor, preciso estar com você. E você, como minha ovelha, precisa estar comigo. Esse é o relacionamento, irmãos, que nós tanto almejamos e esperamos para cada um de nós nesta manhã. Eu quero encerrar com um texto bem simples. Talvez você... Eu fico até poucas pessoas falar sobre esse texto, porque é tão conhecido. Todo mundo fala de cor essa passagem, mas eu quero ler São João capítulo 14, versículo 1 a 3. São João capítulo 14, de 1 a 3, diz assim: não se julgue o vosso coração, creis em Deus, que Ele está bem. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, e sejais vós. Você sabe que a maioria das pessoas analisam essa passagem aqui apenas pela ótica dos discípulos. Eles estavam tristes, angustiados com a partida de Jesus. Mas em algum momento você já analisou esse texto aqui pela ótica de Jesus? Você pensa que foi difícil apenas para os discípulos? Foi muito mais difícil para Jesus. Os discípulos preocupados, muito em breve Cristo ascenderia ao céu, e agora, o que seria deles? Mas quando Jesus disse essas palavras, a Bíblia não fala. Eu não sei se Jesus estava chorando ou como ele estava sentindo. Mas sabe o que eu encontro aqui? É como se Jesus estivesse dizendo assim: amigos, eu vou voltar e estou preparando casas para vocês, sabe por quê? Eu não vou aguentar ficar muito tempo longe de vocês. Eu amo vocês. Vocês são meus amigos. Conviveram comigo durante 3 anos e meio, mesmo tempo que eu fiquei em Barretos. Vocês são meus amigos. E eu quero preparar casa, porque eu não vou aguentar ficar longe de vocês. Que amizade é essa, irmãos? É a amizade de Jesus. Todos vocês sabem que ali em Barretos nós temos uma realidade bem diferente da minha esposa. É a realidade do Hospital do Câncer. Quase todos os dias eu tinha que ir ao hospital. Alguns dias fazia 8 visitas. Estava tendo inclusive dificuldade para atender os meus irmãos, porque eu passava mais tempo dentro do hospital do que na igreja. Mas a minha igreja era tão querida, tão amorosa, que falava assim: pastor, cuide deles primeiro, depois você cuida da gente. E tive ricas experiências ali no entorno do Hospital do Câncer. Mas há uma experiência que me marcou muito de todas as visitas que eu fiz. Ele era o meu líder desbravador, o homem de Deus. Ele estava fabricando ali um canudo para colocar no meu lenço de madeira. Ele falou: pastor Fábio, no Campuri eu vou te homenagear com esse canudo. E ali começamos a conversar. Ele começou a se sentir mal, e alguns dias depois ele foi constatado com câncer de pâncreas. Fui visitado várias vezes. E a última visita, eu visitei com a minha esposa, meu filho. E aquele homem que tinha um amor tão grande pelos jovens, ele mal tinha força para falar. Mas a primeira coisa que ele fez foi erguer a mão para cumprimentar o meu filho. Ele amava crianças. Meu filho começou a pular na cama dele, olha a cena. O homem na beira da morte, meu filho começou a pular na cama e fazer pergunta difícil e querer brincar com ele. Mas Deus coloca as pessoas certas na hora certa. O que ele mais precisava, minutos antes de morrer, é ter uma alegria de uma criança para encher o seu coração. E brincou, ele falou mais com meu filho do que comigo. Mas finalmente eu segurei em suas mãos. Ele era meu amigo. E eu disse assim: irmão Adolfo, eu quero te ver no céu. Como é bom a amizade cristã, irmãos. Porque a amizade cristã, ela não dura 3 anos e meio. Ela não dura 7 anos, como o pastor Pereira esteve aqui. Como diz uma frase, a amizade nunca morre. Ela apenas adormece para que um dia acorde mais velho. Se não nos reencontrarmos nessa terra, nós vamos nos ver lá no céu, amém? Eu tenho esse desejo no meu coração. Por onde pastoreei, cada ovelha, cada membro da igreja, eu quero ver no céu. Eu transpiro essa mensagem. Esse é meu sonho.
E não vai ser diferente aqui também. Eu quero encontrar cada criança, cada jovem, cada adulto lá no céu. E a nossa amizade vai nos fortalecer para que essa realidade ela aconteça na minha e na sua vida. Portanto, essa amizade que eu vejo hoje nesse distrito, e eu posso finalizar o meu sermão dizendo: a amizade é a certeza de que todas as coisas vão terminar bem. Deus abençoe esse tipo de amizade. É o meu desejo.